A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Hoje, domingo 15 de maio de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical. Estamos no segundo trimestre. Nesse segundo trimestre, o tema é os valores do Reino de Deus. E na lição de hoje, lição de número 7, diz sobre não retribuir pelos padrões humanos. É um estudo que nós estamos fazendo, aqueles que vêm acompanhando as lições anteriores, sobre o Sermão do Monte, o sermão que Jesus pregou ali em um monte nas cercanias da cidade de Cafarnaum, ali na região da Galileia, onde Jesus estava residindo. E o texto hoje, o texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 48, dando continuidade à leitura. Vamos ler então esses versículos. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que estamos na meditação da Tua palavra, Senhor. Nos dá da Tua sabedoria, Senhor, para que possamos aplicar em nossa vida os Teus ensinos. E isso é o que te pedimos e antecipadamente te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu já tenho dito nas lições anteriores, Jesus ele nos impõe altos padrões morais. O Sermão do Monte é a base da moralidade do reino de Deus. E se nós quisermos seguir a Jesus, precisamos dar muito valor a este sermão. A introspecção necessária na meditação da palavra, o exame das nossas atitudes, nos espelhando nelas, como nos aconselha Tiago, olharmos bem como nós estamos nos portando em relação a esta palavra
e colocarmos em prática. Não é coisa fácil que Jesus nos pede, é coisa muito difícil. Altos padrões de moralidade. Exige de nós uma profunda mudança na nossa maneira, na nossa antiga maneira de viver. E isso exige sacrifícios. Nesse trecho que lemos, ele nos instrui sobre não sermos vingativos, sobre dar a outra face, sobre alguém te obrigar a fazer algo, e também sobre ter uma atitude proativa. Nós vamos ver alguns tópicos deste sermão e analisarmos. O primeiro deles é sobre não sermos vingativos. Jesus falou, eu viste que foi dito olho por dente, olho por olho, melhor dizendo, e dente por dente. Uma antiga lei de talião que Moisés usou para ensinar o povo. E essa lei fala sobre tribunais civis, ou seja, nos tempos antigos não havia muita lei. E era muito comum as pessoas usarem de justiça própria, eles mesmos fazerem justiça pelas próprias mãos. Eu li essa semana que passou que numa cidade colombiana, uma moça, uma menina de 16 anos, ela foi estuprada e morta. Mas antes do fato, ela conseguiu tirar uma foto do criminoso no celular e enviou para os seus contatos. Os familiares que receberam aquilo juntaram-se a outras pessoas e encontraram esse criminoso e a chute, pontapés, mataram essa pessoa, fizeram justiça própria. É algo terrível, que é muito comum, onde a justiça, os tribunais civis e criminais não operam. As pessoas partem para fazer justiça pelas próprias mãos, mas não é assim que a Bíblia ensina. Aqui é só um esclarecimento. Eu gravo esse programa na minha casa. Eu moro num sobrado, e esse sobrado fica daqui do local onde eu estou falando, fica a 2 metros da rua. E aí, às vezes, nós somos interrompidos aí por um caminhão, um cachorro latindo. Os irmãos, às vezes, podem escutar ao fundo pessoas conversando na calçada. Às vezes passa aquele homem, olha, o homem do ovo chegou. E nós somos interrompidos, mas
Eu espero que os irmãos compreendam as nossas limitações. Voltando aqui à nossa lição sobre não sermos vingativos, os irmãos se lembram daquela passagem de Paulo e Silas na prisão, relatado lá em Atos 16. Paulo e Silas tinham expulsado um demônio de uma moça que era adivinhadora e era uma escrava de alguns senhores que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dessa endemoniada. E quando Paulo e Silas expulsam aquele demônio daquela moça, em Filipos, eles, os prejudicados financeiramente, os donos daquela moça, levam Paulo e Silas para as autoridades e ali eles são injustamente presos, porque não fizeram nada de errado. Na prisão, nós vemos uma atitude. Paulo e Silas começam a cantar hinos, orar a Deus. Os irmãos sabem que a pessoa que está presa, o pensamento dela é fugir. Nessa saidinha de final de ano de 2022, de 2021 para 2022, no Rio de Janeiro foram soltos 1.200 e poucas prisioneiros e 500 e pouco não retornaram. 42% dos que foram soltos não retornaram. Então a pessoa que está na prisão quer mais sair da prisão. E Paulo e Silas estavam ali sobre o cuidado de um carcereiro, mas esse carcereiro à noite cochilou, dormiu e houve um terremoto. Quando houve esse terremoto, as portas da prisão se abriram e Paulo e Silas poderiam facilmente escapar. O carcereiro acordou e ficou apavorado, porque pensou que Paulo e Silas tinham fugido e falou: vou me matar, porque ele certamente ia ser preso pelas autoridades romanas e ia morrer com sofrimento. Os romanos faziam os condenados à morte sofrer para servir de exemplo para os outros, como foi o caso da crucificação de Jesus. E ele puxou da espada e ia tirar a própria vida para abreviar o seu sofrimento. Quando Paulo e Silas viram aquilo, gritaram: não faça isso, nós estamos aqui. Nós não fugimos. Aquilo entrou como um bálsamo no coração daquele carcereiro. Ele tinha escutado aqueles hinos, ele tinha escutado aquelas orações. Eles viam que havia algo diferente na alma de Paulo e Silas. E aquilo trouxe uma modificação para o coração. Uma pregação de Paulo e Silas pelo exemplo. Aquilo que você faz, às vezes prega muito mais que as suas palavras. E aquela atitude de Paulo e Silas levaram aquele homem a modificar o seu coração. Levou Paulo e Silas para a sua casa, limpou as feridas. Paulo e Silas tinham sido açoitados. E ele se converteu ao Senhor Jesus e toda a sua família. Por Paulo e Silas não agirem com vingança. Outros prisioneiros certamente não só deixariam o carcereiro se matar, como eles próprios
provavelmente pegariam a espada do carcereiro, ainda adormecido, e teriam decepado a cabeça dele, para não serem seguidos. Mas depois disso, quando eles retornam para as autoridades, Paulo e Silas, eles se defendem. O fato de você não ser vingativo não quer dizer que você não lute por justiça. Paulo e Silas se defendem. Olha, nós somos romanos. Eu sou cidadão romano, vocês me prenderam injustamente. O cidadão romano só poderia ser preso com julgamento em Roma, pelo próprio imperador. Então, aqueles magistrados ali mandaram os oficiais de justiça soltarem Paulo e Silas. Ainda Paulo ainda fez uma exigência. Não, eu não quero que ser solto pelo oficial de justiça, eu quero que os próprios magistrados reconheçam o seu erro. E assim eles fizeram. Então, não se vingar não significa você não buscar justiça. Nós vivemos num sistema justo, mas nós não podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Enquanto temos nossos direitos assegurados pela Constituição brasileira, nós temos que recorrer a eles quando alguma coisa acontece que prejudica os nossos direitos. Mas nunca o ódio à justiça própria. Jesus fala uma outra coisa dura, sobre dar a outra face. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não é brincadeira seguir Jesus. Não é brincadeira. É coisa muito séria. Eu lembrei a última premiação do Oscar, que ficou muito famosa, porque o premiado ator Will Smith, ele, durante a apresentação do Oscar, que estava sendo apresentada por Chris Rock, outro artista, comediante, esse comediante fez uma piada de mau gosto sobre a esposa de Will Smith, que estava careca por uma questão de enfermidade. E o Will Smith foi lá na frente de todas as câmaras, portanto, o Oscar foi visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, e ele esbofeteou o Chris Rock ali publicamente. Não entrando na questão em si sobre o que ele fez, mas o que me impressionou foi que o Chris, ele não reagiu ali naquele momento. Uma reação natural de quem leva uma bofetada é partir para cima também. E aquilo ali poderia virar uma briga de socos, murros, rolarem no chão. Seria o mais normal de acontecer. Mas esse Chris Rock, ele não reagiu. Não sei, provavelmente ele não professa a nossa fé, mas de qualquer forma ele teve uma atitude surpreendente, porque ele não reagiu àquela agressão que recebeu. Não é fácil para nenhum de nós fazer isso. Eu tenho um livrinho de cabeceira que é Nenhuma Enfermidade, escrito
pelo Dr. Macmillan. Dr. Macmillan, um médico cristão, que mostrou que, neste livro, que diversas enfermidades que nós temos são oriundas de não sermos cumpridores da palavra de Deus. Então, ele lá tem um capítulo que ele fala sobre o alto custo da desforra. Você pode encontrar esse livro aí, talvez. É muito antigo que eu tenho esse livro, é Nenhuma Enfermidade. Ele foi publicado pela editora Vida. Eu recomendo. E nesse capítulo, o alto custo da desforra, ele fala que aquele escritor Dale Carnegie estava no parque Yellowstone, nos Estados Unidos, é um dos parques mais famosos do mundo, e ele observou que um urso pardo, que é um urso muito violento, muito forte, ele permitia que a jaritataca comesse junto com ele. A jaritataca é uma espécie de gambá. Então ele fala assim, olha, ele observou, Dale Carnegie observou que o urso sabia com quem estava comendo e que o preço seria muito alto se ele desse uma patada, espantasse, ameaçasse aquele gambá. Então, muitas vezes nós não usamos de vingança, não damos a outra face, e isso vai causando enfermidades. O Dr. Macmillan mesmo fala que um homem foi procurado no consultório com um filho de 14 anos, e o homem falou assim, eu vim buscar o remédio da minha esposa para a colite. Aí o menino virou para o pai e perguntou, com quem a mamãe colidiu desta vez? Então, aí ele vai mostrando como a inflamação no cólon, que é muito comum em muitas pessoas, câncer no colo, inclusive, é oriundo de pessoas que ficam com esta raiva embutida no coração. E aquilo vai trazendo um mal tão grande que a pessoa acaba tendo uma enfermidade grave e muitas vezes chega até ao óbito. É nessa linha que Jesus continua. Se alguém te exige algo, ele fala assim, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Nesse livro, Nenhuma Enfermidade, o Dr. Macmillan fala, não é o que comemos, mas aquilo que nos come. Então, às vezes, você fica... isso é muito comum na família, você fica lutando por uma herança, lutando por uma questão de família. Os irmãos se lembram de Marta, lá em Lucas 10, ela fica com aquela mágoa da irmã. Ela não estava brigando com a irmã, mas estava brigando consigo própria, se remoendo. Aquilo fazia um mal para ela também. Às vezes a pessoa briga tantos anos por causa de um pedaço de terreno, por causa de um inventário mal feito, alguma coisa assim, aquilo vai entrando no coração da pessoa e ela fica nesse preto a vida toda e aquilo fica remoendo, remoendo. Larga, deixa na mão de Deus. Busca os seus direitos na justiça, é claro, mas não fica com aquilo dentro do coração. É isso que Jesus está falando. O Dr. Macmillan dá um exemplo muito bom
nos dizendo, não é o que comemos, mas aquilo que nos come, né? Às vezes nós nos preocupamos, tudo, isso está me fazendo mal, aquilo está me fazendo mal, e mudamos até a alimentação, mas não faz diferença, porque é aquela raiva, aquele ressentimento, aquelas amarguras que estão dentro de nós que estão causando tudo isso. Jesus fala, larga isso de mão. Se alguém te obrigar a fazer algo, a caminhar uma milha, vai com ela duas. Os irmãos se lembram de Simão, o Cirineu? Lá em Marcos 15, 21, diz assim, e ocorreu que certo homem de Cirene, Cirene é uma cidade melhor dizendo, Cirene é a Tunísia atual, lá na costa da África, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Então Jesus estava carregando a cruz, Simão Cirineu foi lá para ver aquilo e os soldados romanos cataram ele ali daquela multidão e falaram, vai lá e ajuda ele a carregar essa cruz. E Simão foi obrigado a fazer isso, mas parece que não ficou nenhum ressentimento no coração de Simão, de Simão, o Cirineu. Porque lá em Romanos 16 e 13, Paulo cita a Rufo, filho de Simão, o Cirineu, e também a sua esposa. Diz lá Paulo, saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Então os filhos, Rufo, Alexandre, a mãe, a família de Simão era crente. Ele foi obrigado, mas aquilo a carregar a cruz, mas aquilo para ele não foi um castigo, foi um prazer de estar auxiliando na obra do Senhor. Jesus continua dizendo muito mais coisas, eu não vou continuar aqui, os nossos vídeos não podem ser muito compridos. Os irmãos hoje vivem numa era que já não tem mais paciência para nada. Eu já sei que alguns irmãos estão dizendo, não, está muito demorado, não vai acabar esse vídeo. Aí já está olhando as panelas, já está olhando outras coisas, já não está muito mais preocupado com o que o pastor está dizendo. Então eu vou logo encerrando para não deixar os irmãos muito cansados. Mas pense nisso também. Nós estamos perdendo a paciência muito fácil. E isso traz muitos males para o nosso espírito, para a nossa mente e para o nosso corpo. Jesus ele fala outras várias coisas no sentido de nós termos uma atitude proativa. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus está dizendo, olha, não só reaja com o bem, dando a outra face, carregando o que eles, fazendo o que eles te pedem, mas ajudem eles a amar aqui no sentido, não é no sentido romântico que nós conhecemos a palavra, mas faça alguma coisa pelo teu inimigo. O que você pode fazer? Falar bem dele, não maldiz, não. É muito comum um vizinho começar a falar mal do outro vizinho, falar mal, ou de um familiar falar mal do outro familiar, não é? Não faça isso. Fale bem da pessoa, essa pessoa procure lá, vai lá no fundo do baú e pega alguma coisa boa que essa pessoa tem e fale essa coisa boa, não fale a má. Faça bem ao que os odeia. Então, se você puder ter alguma atitude proativa de ajudar essa pessoa, ajude. E ore. Ore por essas pessoas que o maltratam e os perseguem, para que Deus possa tocar no coração deles como tocou no coração daquele carcereiro ali,
na cidade de Filipos. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento, passados na meditação da Tua palavra. Coisas duras nos pede Jesus, mas é para o nosso bem, é para o nosso auxílio e é para a nossa edificação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso e vivermos de acordo com a Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.